Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar três fundos imobiliários de tijolo de base 10 que pela cotação atual estão pagando aí 1% de rentabilidade ao mês. Algo que pelo menos alguns anos atrás parecia totalmente impossível. Porém, antes de mencionar quais três fundos imobiliários são esses, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da taxa Selic. Ontem tivemos a última reunião do Copom desse ano de 2024 e novamente a taxa Selic ela subiu. Agora 1%. Está de 12,25% a taxa de juros aqui no Brasil. E isso afeta diretamente os fundos imobiliários. Por isso que vários FIIs no dia de hoje estão caindo. Os meus ativos aqui mesmo, só tem 4 que atualmente estão positivos, que é o BRCO11 se valorizando aí 1,29%, o BTLG11 se valorizando aqui 0,42%, o TRXF11 se valorizando 1,42% e o XPML11 se valorizando aqui 1,54%. Porém, todo o restante está aí caindo a sua cotação no dia de hoje. Não só esses que eu tenho, mas vários fundos imobiliários também estão aí sendo afetados devido a esse aumento da taxa Selic. E a expectativa é que nas próximas duas reuniões do Copom, que vão ocorrer no mês de janeiro e também no mês de março, a taxa Selic ela aumente mais 1% em cada reunião, atingindo assim 14,25% de taxa de juros, o que é muito elevado. Então, pessoal, existe aí uma grande possibilidade dos fundos imobiliários, de modo geral, continuar caindo a sua cotação, se esse aumento realmente ocorrer. A expectativa é só em meados do próximo ano de 2025 que a taxa Selic ela volte a cair. Aí sim, é muito provável que os fundos imobiliários voltem a se valorizar. Porém, durante esse período aí, até meados do próximo ano, até mais ou menos o mês de junho, a expectativa são quedas aí na cotação dos FIIs, o que pode apresentar assim excelentes oportunidades. Atualmente, já estamos tendo aí boas oportunidades, talvez apareçam outras ainda melhores para se investir. Voltando aqui para o assunto principal do vídeo, vamos agora mencionar três fundos imobiliários de base 10 que estão pagando mais de 1% ao mês de rentabilidade. E não são fundos ruins e também não são fundos que estão passando aí por alguma dificuldade. Estão relativamente tranquilos. O primeiro ativo é um fundo de shopping, o CPSH11. Sua cotação no momento está aqui a R$ 9,00, então é um preço muito bom. Seu dividend yield está aqui de 13,36%, essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, e seu VP está de 0,81. Então ele é um fundo que está com deságio, está custando mais barato do que ele realmente vale. Com respeito aos seus rendimentos, podemos notar que durante o ano de 2024, ele vinha pagando aqui 10 centavos por cada cota, porém, o seu último pagamento referente aqui ao mês de novembro foi de 11 centavos por cada cota. Então, pegando a sua cotação atual, que está de R$ 9,00, se ele pagar 11 centavos ou 10 centavos, mesmo assim, ele estará pagando aí uma rentabilidade superior a 1% ao mês. Somente nesse último mês, que foi o mês de novembro, ele pagou aqui uma rentabilidade de 1,17%. E no dia que ele anunciou, a cotação estava muito maior do que seu preço atual de R$ 9,00. Esse fundo, pessoal, vocês podem ver aqui, com respeito a alguns indicadores operacionais, atualmente ele tem participação aqui em 10 shopping centers. Aqui vocês podem ver o nome de cada um dos shoppings que atualmente ele tem participação. A taxa de ocupação atual desse fundo é de 95,3%. Então, atualmente ele apresenta uma vacância física aí de 4,7%, o que é uma vacância relativamente pequena. Além disso, o fundo ele apresenta aqui números operacionais muito bons. Podemos ver que o mês de novembro de 2024, se comparado com o mês de novembro de 2023, ele conseguiu aqui apresentar números maiores. Somente aqui, nas suas vendas por metro quadrado, podemos ver que aumentou 8,8% e também o seu resultado operacional por metro quadrado aumentou aqui 10,2%, mostrando assim que ano após ano o fundo tem conseguido apresentar um resultado operacional cada vez melhor. Descendo aqui também a gente pode ver com respeito à sua taxa de ocupação, como ela vem subindo no decorrer do tempo. Então o fundo ele tem conseguido aí diminuir cada vez mais a sua vacância física, o que é bastante positivo. E aqui também pelas colunas a gente pode ver cada mês do ano é comparado com 2020 até 2024. As colunas de 2024 é referente a essa última coluna aqui, justamente a maior. E podemos notar que desde janeiro
de 2024 até agora, o mês de setembro de 2024, todos esses meses de 2024, o fundo conseguiu apresentar resultados operacionais melhores do que os anos anteriores. Estão mostrando assim que é um ativo realmente interessante para se estudar e, quem sabe, investir. Outro fundo de base 10, pessoal, que também está pagando 1% de rentabilidade ao mês é o GGRC11. Sua cotação atual está aqui de R$ 9,34, dividend yield aqui de 11,90%, VP de 0,83, então ele também está com deságio, um desconto aí bastante interessante. Se descermos aqui, podemos pegar o seu histórico de rendimentos distribuídos. Podemos notar que ele vinha aqui distribuindo 9 centavos por cada cota durante esse ano de 2024, porém, nesses últimos meses, ele está pagando aqui 10 centavos por cada cota. E ele vai pagar esse valor até esse mês de dezembro, que é justamente o valor que ele vai pagar no mês de janeiro. Ele vai pagar em janeiro o que ele gerou durante o mês de dezembro. Esse resultado aqui de 10 centavos por cada cota, 1 centavo praticamente, é devido a um ganho de capital que o fundo ele realizou. Porém, os rendimentos mesmo que o fundo ele vinha pagando eram um pouco superior ali a 9 centavos. Vocês podem notar aqui, ó, alguns meses anteriores, ele estava pagando 9 centavos, 9 centavos, 1, assim por diante. Então, na cotação atual, levando em consideração a sua cotação atual, juntamente com o rendimento que ele vem distribuindo, então ele está pagando aí 1%, muito próximo de 1%. Se ele voltar a pagar um pouco mais de 9 centavos ali por cada cota, mesmo assim ficará num valor muito aproximado de 1% ao mês. O GGRC11, ele é um fundo de tijolo de segmento híbrido. Ele tem imóveis industriais, logísticos e também comerciais. O fundo ele está passando por uma emissão de cotas, aliás, passou por uma emissão de cotas, e o fundo ele ficará, depois de realizar essa nova emissão, da seguinte maneira. Ele ficará com patrimônio aqui de 1,38 bilhão de reais. Ele menciona que o resultado recorrente mensal dele será de 9 centavos e meio. Então é muito provável que o fundo ele consiga realmente pagar aí esse valor e, consequentemente, pagar 1% ao mês de rentabilidade. Ele menciona também que sua alavancagem vai ficar de 13,72%, uma alavancagem relativamente tranquila. Sua área bruta alocável passará a ser de 580 mil metros quadrados. Ele terá aqui 27 inquilinos. E com respeito aos seus imóveis, ele comprou mais 9 imóveis, ele tinha 20, então ele passará a ter 29 ativos imobiliários. Além disso, ele é um fundo que tem bons inquilinos. Como vocês podem ver aqui, ó, o nome dos seus inquilinos, ele tem empresas como a Ambev, a Suzano, a Hering, a Santa Cruz, a Copubras, o Açaí, as Casas Bahia, a Toyota, entre outras empresas. Então é um ativo que vale a pena aí você tirar um tempinho para poder estudar e, quem sabe, investir. E por último, pessoal, temos o GARI11, que também é um fundo híbrido, ele tem aí imóveis comerciais e também logísticos. Sua cotação atual está aqui de 8,17%, um preço realmente muito interessante para se investir no GARI11, dividend yield aqui de 12,71%, e VP de 0,92. Então ele também está aí sendo negociado abaixo do que seria seu preço justo. E se descermos aqui, podemos pegar o seu histórico de rendimentos distribuídos. Podemos notar que ele vem pagando aqui na casa dos 9 centavos, porém aqui faz um arredondamento, não é necessariamente 9 centavos que ele tem pagado. Podemos notar que ele vem pagando aqui próximo, de 9 centavos por cada cota. Seus últimos rendimentos foi correspondente aqui a 9 centavos,2 por cada cota. E a expectativa é que o fundo ele continue aí pagando esse valor. Então, levando em consideração a sua cotação atual, que está ali próximo dos R$ 8,00, então o fundo ele vai pagar aí mais de 1% de rentabilidade ao mês. Somente nesse último mês de novembro, a sua rentabilidade aqui foi de 1,03%. Então, é um fundo aí que também está interessante para se investir. O GARI11 ele acabou de fazer uma nova emissão de cotas, que foi a sua 6ª emissão, se eu não me engano, e também o fundo recentemente comunicou a aquisição de mais 15 imóveis. Então, como é que o fundo ele ficará agora depois dessas transações que ele realizou? Então, o fundo ele passará a ter aqui 40 imóveis, sendo que no início do ano o fundo tinha apenas 5 ativos. A tipologia dos seus imóveis será aqui logísticos e comercial. Ele menciona também que a duração média dos contratos será superior a 14 anos. Então, podemos notar que são contratos longos, contratos atípicos. Ele terá 7 inquilinos, considerados aqui high grade, empresas sólidas, que dificilmente aí darão algum tipo de calote no fundo. E os seus imóveis estão distribuídos aqui em 10 estados do nosso país. Vocês podem ver aqui no mapa a localização de cada um dos ativos que atualmente ele tem.
E aqui também podemos notar as empresas que atualmente são suas inquilinas. Essa sete aqui. Temos aqui a Carrefour, a Souza Cruz, o Grupo Mateus, o Pão de Açúcar, a empresa BRF, a Almanara e a iLiquid. E podemos notar que são empresas realmente muito sólidas, né? Se pegarmos aqui a nota de crédito de cada uma delas, podemos ver que são notas altas, mostrando assim que são empresas realmente sólidas, que são referência aí no seu ramo de atuação, no seu setor de atuação, e como eu mencionei, que dificilmente darão aí algum tipo de calote no lugar 11. Então, pessoal, eu compartilhei com vocês 3 fundos imobiliários de base 10 de tijolo, que atualmente estão pagando aí mais de 1% ao mês, levando em consideração a sua cotação atual. Devemos lembrar, o que foi impactado foi a cotação e não o fundo de modo geral. Todos esses 3 fundos que eu mencionei, eles continuam com seus imóveis alugados, eles não estão passando por situação de calote, não têm apresentado aí nada que tenha afetado os fundamentos do fundo. O que tem ocorrido é, devido à alta da taxa Selic, isso tem afetado vários fundos imobiliários e eles também têm sido afetados, especialmente aí na sua cotação. Porém, como eu mencionei, se a cotação cai e o fundo ele continua ali com seus fundamentos, então acaba apresentando aí boas oportunidades de investimento. Então você pode conseguir aí bons ativos a preços descontados, a preços muito interessantes e pagando 1% ao mês. Esses 3 fundos que eu mencionei, eles não são os melhores do segmento de cada um para se investir. Tem outros fundos muito mais interessantes. Porém, isso não quer dizer que eles são ativos ruins para se investir, não é o caso. Mas como eu sei que tem vários investidores aqui inscritos no canal que gostam bastante de fundos imobiliários de base 10, eu trouxe aí 3 boas opções que atualmente você tem para investir, beleza? Pessoal, deixe aí nos comentários se você já investe em algum desses 3 ativos que eu mencionei. E se você tem aproveitado para poder aumentar a sua posição, o que é que você tem feito? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.